Olá mulheres, sejam bem-vindas de volta nesse canal para mais um vídeo. Eu já quero te parabenizar se você chegou até aqui. A verdade é que quando nós vamos nos movendo, muitas coisas vão nos incomodando. Você sabia que o cérebro resiste a mudanças? Se ele puder, ele realmente vai te segurar. Porque qualquer movimento diferente, qualquer mudança que você simplesmente pense em fazer, vai gastar muita energia. Então a verdade é que você mesma, se puder, não vai se mover, não vai fazer grandes movimentos e aí o que vai acontecer? Vai continuar vivendo as mesmas coisas. Hoje eu quero falar um tema muito importante que é sobre frustrações e muitas vezes a gente se frustra nos movendo, mas também nos frustramos na nossa paralisia. Antes de eu entrar nesse tema, eu quero te agradecer se você está aqui comigo e também te convidar. Envie esse vídeo para outras mulheres, vamos fazer uma boa ação, porque realmente muitas precisam aprender sobre as frustrações. Quem aí não conhece uma mulher que quando senta para tomar um café fala, aquela situação que eu vivi, aquela situação do relacionamento, porque a minha antiga igreja, porque uma vez na minha vida aconteceu isso ou aquilo. Nós temos muitos lamentos para contar, é verdade, mas eles não podem nos paralisar, eles não podem nos controlar, não podem ditar para onde vamos e o resultado que teremos. E se você está aqui pela primeira vez, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque nós ainda temos mais 20 dias juntas de crescimento e de avanço, tudo bem? Vamos lá, mulheres. Quero falar sobre frustração porque existe uma raiz, existe uma fonte de todas as nossas frustrações, ok? Como que nós podemos fazer essa avaliação? As nossas frustrações vêm do nível que nós geramos, incentivamos e muitas vezes alimentamos das nossas expectativas. Então isso é muito sério, por quê? Porque nós temos uma tendência de gerar expectativas em pessoas, em resultados. Todas as vezes que nós fazemos os nossos movimentos ou esperamos que alguém os faça, nós já temos um plano de ação muito bem desenhado dentro de nós. E sim, nós geramos uma expectativa da forma como as coisas podem acontecer. Quantas aqui nunca disseram, porque eu acredito que a solução para o problema daquela minha amiga era se ela fizesse isso, isso e isso. A solução para aquele problema da igreja era esse, aquele. Eu acho que o pastor, eu acho que a pastora, eu acho que a minha mãe. Gente, essas são as nossas expectativas. Nós temos planos perfeitos e muito bem elaborados para transformar a vida das outras pessoas. Mas se a pergunta for feita para nós, quais são os seus planos para mudar a sua vida? O que você tem feito? Quais são os seus movimentos, né? Como que a gente pode medir os seus resultados? Muitas vezes não temos respostas. Então a verdade é essa, né? Vamos ser bem direta aqui. Nós temos expectativas e planos de ações sobre tudo e sobre todos, mas muitas vezes temos muitas historinhas para contar e muitas desculpas a respeito da mudança que nós precisamos executar. Eu preciso ser sincera para você, eu espero que todas vocês que estão me assistindo aqui sejam maduras para lidar com essa verdade e para que nós possamos ir bem profundo na nossa conversa de hoje, tudo bem? Eu não quero que você, ainda que tenha se visto ou tenha falado sobre si mesma, de algumas frustrações ou tenha determinado que você é uma mulher frustrada, que muitas coisas possam mudar a partir de agora. Então, quanto mais alta a nossa expectativa, maior a nossa decepção. E a decepção, quando ela não é bem elaborada, quando ela não é trabalhada, quando ela não é perdoada, quando nós não olhamos para todos os pontos, nós simplesmente evoluímos e ali nós concluímos, nós geramos dentro de nós a frustração. As decepções é o meio do caminho, vê se você vai entender isso. Então, eu gerei uma expectativa de um evento, que alguém me ajudasse, eu gerei uma expectativa que alguém fosse a solução de um problema e me decepcionei. Primeiro ponto aqui, nós vamos nos decepcionar muitas vezes e nós vamos decepcionar com muitas pessoas. Eu vejo a decepção hoje, né, caminhando aí para um lugar de maturidade, caminhando para o meu desenvolvimento, entendendo que muitas vezes me frustrei, paralisei, fiquei frustrada, fiquei chateada, né? Culpei muitas pessoas pelos meus resultados, lá atrás isso aconteceu. Hoje em dia eu vejo as decepções como uma ferramenta, uma forma que Deus usa para alinhar o nosso coração. Então todas as vezes que nós estamos em decepções, por mais que sejam diárias ou frequentes, né, constantes,
Ali nós temos a oportunidade de dar uma pausa. Primeiro, por que eu me decepcionei? Que expectativa que eu gerei? Por que isso me feriu tanto? E o que eu faço com essa decepção? Então, nós precisamos fazer essas perguntas. Quando nós nos decepcionamos, muitas vezes nós olhamos para o nível da expectativa que nós levantamos, que nós realmente elaboramos dentro de nós. E ali nós podemos ver, puxa vida, talvez o meu coração gerou uma expectativa que essa pessoa, que essa solução realmente transformasse a minha vida. Nós sabemos que nós vamos nos frustrar com muitas pessoas, porque nós não podemos confiar as nossas vidas, o nosso futuro nas mãos de ninguém. As pessoas são reais. A verdade é que muitas vezes elas falham, assim como nós falhamos. Se você parar para pensar quantas vezes e quantas pessoas você realmente já falhou, já frustrou, já decepcionou. Então, enquanto estamos ali voltando um pouquinho, sentindo a decepção no nosso coração, nós temos a oportunidade de fazer uma autoanálise. Olhar e perceber o que eu posso fazer com isso. Se eu já resolvo, trabalhando ali a gestão das minhas emoções, eu tenho condições de finalizar o problema. Eu tenho condições de pegar o telefone e resolver. Eu tenho condições de redefinir a minha rota, de traçar uma nova forma de agir, um novo plano de ação. Mas se isso não acontecer, e isso evoluir dentro de mim, vai acontecer como uma ferrugem. Isso vai se alastrando, isso vai contaminando você por dentro. E aí você se frustra. Eu me lembro de uma vez em Juiz de Fora, eu ainda morava lá, eu estava no meu consultório, eu estava dando uma mentoria para uma mulher que ela se via num ponto na vida profissional dela e ela queria expandir, ela queria crescer, mas ela não sabia como fazer isso, ela foi procurar ajuda. Quando ela sentou diante de mim, ela falou para mim: Odete, eu tô numa fase assim que eu não sei nem por onde começar. De verdade, eu sentei aqui para buscar mentoria com você, porque eu não sei dar o primeiro passo, porque eu já tentei de tudo, porque eu já me decepcionei e hoje eu me vejo frustrada. Aquilo foi tão impactante para mim, eu olhei nos olhos dela e falei: meu Deus, como que ela pode estabelecer essa sentença sobre ela? Eu sou uma mulher frustrada. E a gente começou a conversar. Eu falei: frustrada em quais áreas? Ela: em todas. Eu tô frustrada nos meus relacionamentos, eu tô frustrada na minha vida financeira, eu tô frustrada com a minha vida profissional, eu tô frustrada com a minha família, eu tô frustrada em todas as áreas. Já não sei quem eu sou, já não sei quem eu sou pra Deus, já nem sei se eu consigo agradar a Deus e viver uma vida diferente. Eu falei: peraí, respira, né? Vamos juntas conversar um pouquinho aqui. E ela foi compartilhando comigo os resultados, aquilo que ela vinha fazendo até ali. E nós juntas chegamos no seguinte ponto: nós geramos os nossos resultados e levamos a nossa vida na direção, preste atenção nisso aqui, que nós primeiramente nos vemos. Lembra do vídeo da identidade? Se você não assistiu, você precisa assistir. Quando ela determina que ela é uma mulher frustrada, ela está sentenciando a vida dela. Então, se ela é frustrada, não tem mais nada para fazer. Se ela é frustrada, nada mais vai adiantar, porque na visão dela, ela já tentou de tudo. E nós fizemos uma troca. O que você acha de, a partir de hoje, ao invés de você se ver frustrada, você se ver como uma mulher indignada com os seus resultados? Mulheres, tem muita diferença. Tá? E aí nós falamos juntas, pegamos um papel, uma caneta e começamos a anotar, né? O que te decepcionou nessa área? O que te decepcionou com isso? O que te decepcionou com essa pessoa? E nós começamos a trazer clareza, nós jogamos luz ali, nós trouxemos a verdade à tona, aquilo que talvez ela não estivesse conseguindo elaborar, né? Então, assim, doeu, incomodou, por isso que eu falo que muitas vezes a gente evita os nossos movimentos de transformação porque incomoda, mas ali ela estava pronta para aquilo. Então ela foi se incomodando, ela foi sentindo os desconfortos, mas no final daquele nosso encontro, nós estabelecemos exatamente onde ela estava e para onde ela poderia caminhar, qual era a parte que cabia a ela. Nós levantamos todas as decepções, nós mudamos a forma como ela se via e a partir dali ela falou: eu estou indignada com os meus resultados financeiros, estou indignada com a minha vida profissional, estou indignada com a forma como eu estou lidando com a maternidade, eu estou indignada com isso e aquilo. E aí nós traçamos de verdade, juntas ali, né, com muita humildade, um plano de ação que, fazendo a parte dela e crendo que Deus faria a parte dele, ela poderia mudar seus resultados.
Resumo da história, o que aconteceu? Deu muito trabalho, ela fez os movimentos que ela precisava, ela se encontrou, ela sabia agora o que ela precisava fazer e aos poucos os resultados foram vindo. Então a cada passo que ela dava, a cada oportunidade que ela percebia, ela foi agarrando, ela foi abraçando, ela foi se desenvolvendo. Aconteceu dela morar fora do país, uma oportunidade muito interessante que nem parecia que tinha a ver com a proposta profissional, né, que ela é fotógrafa, e ela falou, não, mas eu vou trabalhar com hotelaria, vou me desenvolver, vou conhecer pessoas, vou desenvolver outro idioma, eu quero ter experiências diferentes. E, gente, foi incrível. Ela expandiu a mente, a mentalidade dela foi transformada. Ela saiu de uma cidade pequena e foi para um lugar grande no mundo. Ela saiu de um círculo de pessoas, né, de poucas pessoas que se relacionavam, e ela precisou se relacionar com pessoas de outras línguas, de outras culturas, e isso simplesmente transformou a visão que ela tinha sobre si mesma, sobre as pessoas e sobre o futuro. Ela volta agora, né, com uma reserva financeira, ela volta diferente, ela volta com sonhos, ela volta com uma visão diferente sobre ela mesma e ela monta um estúdio de fotografia que hoje é um sucesso na cidade dela. Odete, mas e se eu não tiver oportunidades como ela está tendo? Eu estou trazendo aqui um passo a passo que ela viveu. Nós precisamos do nosso. Talvez o que você precise viver não seja um movimento de mudança geográfica. Talvez o que você esteja precisando não seja de uma reserva financeira, porque talvez você já tenha. Talvez esse não seja o seu problema, mas qual é o seu? O seu problema é no seu casamento? O que então você precisa fazer? Porque você não pode determinar que você está frustrada no casamento, que não tem jeito para o casamento. Uma coisa que me ajudou muito a não determinar frustrações sobre a minha vida é que eu pensava assim, bom, se tem alguém dando certo nisso, é possível. Se tem pessoas bem casadas, com famílias estruturadas, então eu também consigo, eu só preciso entender como fazer isso. Bom, se tem pessoas na minha área que estão se desenvolvendo, estão fazendo muito dinheiro com isso, transformando outras pessoas, por que eu vou me acovardar? Por que eu vou me esconder? Por que eu não vou para o online? E eu comecei a me questionar isso. Então, à medida que eu fui me desenvolvendo, e muitas vezes, mulheres, foi com muita ousadia. Lembra do vídeo lá de trás, se não me engano, o segundo dos nossos vídeos aqui desse mês? Lá atrás foi com muita ousadia. Eu comecei a fazer os meus movimentos profissionais, eu não tinha recursos para montar meu consultório. Eu dividia um consultório com uma outra psicóloga e uma advogada dentro de uma casa, de um sobrado, e nós estávamos dentro de uma sala e a outra sala era um estúdio de tatuagem. Pensa se isso era o ideal. Não era o ideal, era o real, era o que eu podia. E à medida que eu fui me movendo, conhecendo pessoas, fazendo os primeiros atendimentos, as coisas foram acontecendo. O problema é que muitas vezes nós não queremos recomeçar. Ou não queremos dar os primeiros passos, nós queremos as coisas prontas, nós queremos as coisas grandes. Por favor, não se iluda. Não se iluda. Se você se viu e chegou nesse vídeo aqui frustrada, a minha pergunta para você é qual é a parte que te cabe para mudar a sua vida. Eu tô aqui encorajando vocês desde o dia 1º. Vamos nos mover, vamos fazer coisas novas, vamos entrar em ação. É possível viver isso. Nós temos condições para isso. Nós só precisamos primeiro de uma decisão. E é a partir dessa decisão que muitas coisas vão mudar. E eu preciso te chacoalhar e te encorajar para isso. Então, para a gente terminar, como você se vê hoje? Vamos trocar a frustração por uma indignação? Vamos fazer um plano de ação de qual parte cabe a você? Mas eu não quero você iludida. Eu não quero você fantasiando, pensando no mundo ideal. Não, 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 não. Real. Mundo real. No mundo ideal, todas nós aqui estaremos vendo coisas muito diferentes. Mas ainda que estejamos desejando viver coisas diferentes, qual é o real? Qual o primeiro passo? Nossa vida é feita de processos. Nós precisamos ver um dia de cada vez na vida real, com o que temos, onde estamos, porque nós precisamos de verdade, hoje, né, respeitar o nosso movimento, respeitar o nosso formato, a nossa identidade e ir aprendendo e crescendo no processo. Então, para a gente finalizar, eu quero dizer para você, não se iluda, seja uma mulher real, seja uma mulher possível, faz o que dá conta para fazer, mas vai se movendo, ainda que devagarzinho. Pega aí todas as suas frustrações, tudo aquilo que até aqui determinou você e fala, não, eu não quero mais isso.
eu entendi o recado, eu sei que eu posso viver coisas diferentes, eu quero parar de responsabilizar os outros pelos meus resultados e eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu te encorajo, finaliza esse vídeo, pega aí seu papel e sua caneta e anota tudo aquilo que está te incomodando e pede a Deus quais são os primeiros passos, Senhor, que eu posso dar. Mergulha na palavra, busque ajuda, busque mentores para te auxiliar. Peça a pessoas que já estão vivendo aquilo que você gostaria de viver para te ensinar, para te mostrar o caminho. E na multidão de conselheiros, nós sabemos que habita a sabedoria. E você pode se tornar uma mulher sábia e viver resultados incríveis. Que Deus te abençoe e eu te vejo no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.